Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula em especial, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre as origens dos índios aqui no Brasil. Nós estamos seguindo aqui uma visão a partir da ação da providência divina e nós seguimos como média cronológica a cronologia bíblica. Nós já vimos que Tubal, isso é confirmado por várias fontes, Tubal foi o filho de Jafé, que deu origem aos íberos, que depois vão formar a Península Ibérica, de onde vai vir o povo de Portugal. Então, o grande pai de Portugal foi Tubal. Porém, agora nós precisamos identificar quem foi o pai dos povos dos índios do Brasil. Quem deu origem aos indígenas aqui no Brasil. Então, para isso, nós vamos analisar a história da origem dos indígenas do Brasil, partindo do Brasil, descobrindo de onde que eles vieram e fazendo então esse processo reverso. Nós não vamos fazer de Noé até os índios, mas fazer dos índios até Noé. Será que isso é possível? Será que nós temos como conectar estes povos? Será que estas conexões elas são possíveis? Então é isso que nós vamos ver aqui na aula. Vamos lá. Eu quero abrir aqui com vocês o nosso mapa. Deixa eu abrir aqui para vocês, não estou mostrando, né? O nosso Google Earth aqui. Nós estamos na América do Sul e aqui você está vendo o país Brasil. O Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, haviam cerca de centenas e centenas de tribos diferentes. Estas tribos, elas estavam todas aqui espalhadas pelo território, mas principalmente na região do litoral. Nessa região do litoral havia aí principalmente um grupo étnico chamado Tupi-Guarani. Mas esse tipo étnico ele era dividido em várias tribos. Então tinha os carijós, os tupinambás, os tupiniquins, os tamoios, enfim, haviam várias tribos da etnia tupi-guarani, mas que eram divididas. Essa etnia tupi-guarani estava aqui nessa região do litoral. Nós vamos ter numa região mais ao norte, lá na Amazônia, os índios caribes, os caribes, uma outra etnia também. Nós também vamos ter nessa região mais central aqui a etnia Gés, e essas eram as três principais etnias. Haviam várias outras etnias, muitas outras etnias, mas essas são as três principais. Mas como é que esses índios eles chegaram até aqui? De onde que vieram essas tribos indígenas? Então, o que que se acredita? O que que os historiadores acreditam a partir dos estudos de fluxos migratórios, a partir do estudo arqueológico, a partir do estudo da mitologia comparada, a partir do estudo também de haplogrupos sanguíneos. Nós temos aqui algumas teses bem importantes. Então nós sabemos que, por exemplo, os índios aqui, tupi-guaranis, esses índios, eles vieram a partir de um fluxo migratório da região dos Andes, que veio ali pelo Paraguai, pela Argentina e chegou então até essa região do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e foi se expandindo até a região do litoral do Brasil, desde aqui do Rio Grande do Sul até a região lá do Maranhão, de Belém, né? Toda aquela região ali vai ser dominada, povoada, né? Melhor dizendo, dominada não, mas povoada pelos povos aqui tupi-guaranis, que vão vir dos Andes. Mas também nós vamos ter outras etnias que vão penetrar o território brasileiro, vindo também dos Andes, mas ali pela parte do Peru, que também vai penetrar aqui, também da região da Colômbia, que vão entrar pela floresta amazônica e vão estar nesta região aqui, onde hoje está o Acre, Rondônia, Mato Grosso, enfim. E essa região aqui também vai do Pará, do Amapá,
nós vamos ter aqui a penetração dos índios caribes, que esses índios também que estavam aqui na região da Venezuela, da Colômbia, todos eles vão estar aqui, vão entrar para essa região aqui do Brasil. Então os índios do Brasil, eles são descendentes de índios da América do Sul, certo? Isso aqui é inquestionável, inquestionável. Os índios do Brasil são descendentes dos índios do continente da América do Sul. Mas de onde vieram esses índios da América do Sul? Os índios da América do Sul vieram a partir de fluxos migratórios da América Central. Então, os povos olmecas, que depois vão vir a dar origem aos maias, aos astecas, também deram origem a outros povos que vão descer esse istmo aqui da região, né, da Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Paraná. Istmo, para quem não sabe, é uma nomenclatura da geografia oceânica, vamos dizer assim, que é uma pequena faixa de terra cercada por água. Então é um istmo, essa saída do México até o Panamá, que vai ligar, né, duas grandes regiões de terra, que é a América do Norte e a América do Sul. Então a América Central aqui é um istmo. E daqui vão vir esses índios. Inclusive, por que essa região aqui é chamada Caribe? Poucas pessoas sabem, mas o Caribe é porque as tribos que dominavam essas ilhas, dominavam esses mares, eram as tribos caribes. Então, por isso, o Mar do Caribe. Então, os caribes dominavam esta região e eles vão descer para a América do Sul também. Então, os índios da América do Sul, eles vão vir a partir destes fluxos migratórios da América Central. Então, na América Central, esses índios vão vir descendo para a América do Sul. Tá, mas podemos continuar a pergunta. De onde veio os índios da América Central? Ora, os índios da América Central são descendentes dos povos da América do Norte. Então, na América do Norte, principalmente nessa região aqui do Texas, Ohio, Arizona, né? Essa região aqui de Montana, toda essa região aqui da costa oeste dos Estados Unidos, ela foi colonizada por os primeiros povos indígenas do continente americano, como os povos Pueblos e os povos Blackfoots, que eram povos que vieram também da região do Canadá e desceram aqui nessa busca de comida. Eles eram todos povos nômades, todos estes povos eles faziam cultos xamânicos. A maioria deles, assim, 90%, 99% deles realizava sacrifícios humanos. E estes povos, eles vão nessa busca por melhores alimentos, melhores condições, eles vão se expandindo. Então eles vão colonizar a parte leste dos Estados Unidos e também vão descer para o sul. Vão descer para a América Central. Então, os índios da América Central são descendentes desses índios da América do Norte. Então, uma coisa muito interessante em todo o continente americano é que todas essas tribos, elas são irmãs. Elas descendem uma das outras. E aí nós percebemos coisas dentro da mitologia desses povos que são muito interessantes. Por exemplo, todos estes povos eles vão fazer rituais xamânicos. Como assim? Eles vão fazer rituais de tentativa de fala com os mortos, de necromancia. Isso vai existir em todos os povos destes continentes. Então eles vão se usar de de ervas, vão se usar de ervas, vão se usar de plantas que eles vão fumar, que eles vão cheirar, para que eles possam ter alucinações e a partir dessas alucinações eles consigam então entrar em conexão com este mundo espiritual que eles acreditavam para falar com os deuses, falar com os mortos. Todos eles vão ter também uma divinização dos astros, uma divinização de animais.
Então todo esse povo que formou assim a América, esse povo que povoou a América, nós conseguimos perceber uma conexão entre eles por conta das mitologias e dos rituais xamânicos. Outra característica muito presente em todas as tribos, desde a América do Norte até a Patagônia, né, até aqui a América do Sul, são rituais de antropofagia ou de canibalismo ou de sacrifícios humanos. Então, o que é o ritual de... Qual é a diferença de canibalismo para antropofagia? Antropofagia é quando você come um ser humano, porém dentro de um ritual religioso. Não come por fome apenas. Tinha a comida por fome, que é o canibalismo, mas há a antropofagia, que é um ritual. Então, digamos assim, eu vou comer o coração deste indivíduo porque ele é um guerreiro e ele tem a virtude da força e da coragem. Então, eles acreditavam que matando aquele outro indivíduo e comendo o coração dele, eu vou herdar aquelas virtudes. Então, a ideia deles de ter uma virtude era através desses rituais antropofágicos. Quando não se tinha rituais antropofágicos, algumas tribos faziam rituais de sacrifícios humanos, como é o caso dos astecas, que sacrificavam milhares de índios de outras tribos com o fim de agradar os deuses para que eles tivessem boas colheitas. Então, sempre antes de realizar uma colheita, se faziam sacrifícios humanos pedindo boas condições climáticas para que assim a terra pudesse ser cultivada, pudesse crescer. Inclusive, eu indico muito a todos que assistam o filme Apocalipto. É um filme muito interessante, um filme feito pelo Mel Gibson que mostra claramente como que era aquela estrutura social asteca e como que as tribos que viviam ao redor dos astecas sofriam com esta cultura de dominação deles. Enfim, então estes povos todos aqui são povos que vão ser irmãos, vão estar em descendência, vão estar em conexão um com o outro. E estes povos, eles possuem inclusive coisas muito interessantes. Todos eles acreditavam no dilúvio. Todos eles. Cada um deles acreditava no dilúvio. Uma coisa muito interessante, outro elemento da mitologia comparada. Então vejam só, os povos aqui da América, os povos aqui acreditavam, por exemplo, no mito Micmac, que era ali da região do México. Eles acreditavam que havia um casal de idosos que sobreviveu a uma grande tormenta dentro de uma grande canoa e que a partir desta canoa se povoou então todos os animais e todos os seres humanos. O mito Oxuê também dizia que uma grande serpente causou um dilúvio e a partir de um casal que sobreviveu em uma jangada iniciou o repovoamento do mundo. Os Hopis, tá? Também ali agora da região dos Estados Unidos, né? Eles acreditavam que a Mulher-Aranha havia realizado uma sobrevivência ao dilúvio e o Homem-Esqueleto, através da sua consulta dos mortos, teria feito então com que os seres humanos pudessem sobreviver. Tá? Então também nós vamos ter o mito maia dos Xibalbas, que vão também defender o dilúvio, a questão da realização do dilúvio. Nós vamos ter os povos alonquianos, que o coelho, a grande avó, sobreviveu ao dilúvio a partir da lontra e a partir deles deram origens à humanidade. O garoto profeta que sobrevive ao dilúvio, pois é salvo por uma donzela numa grande canoa. Então, nós vamos ver o mito do dilúvio em todos os povos, inclusive nos povos aqui do Brasil. No Brasil, nós vamos ter um mito muito interessante, Tupinambá, do Irim Magé, que segundo a mitologia, ele teria sobrevivido dentro de uma canoa. Depois eu posso falar mais sobre isso especificamente, mas o nosso objetivo não é esse.
Posso falar mais quando a gente for falar sobre o descobrimento. O mito de Irim Magé é um mito muito interessante que mostra que os indígenas aqui, tupiniquins, tupinambás, tupi-guaranis, acreditavam que ocorreu um grande dilúvio e que a partir então de um casal veio toda a população do mundo. Então olha só como que é as conexões. Elas estão interligadas. Isso mostra uma tradição comum, né? Isso mostra que há um elemento de verdade em cada uma dessas tribos, por mais que elas tenham se perdido. Uma outra coisa interessante é que a raiz das crenças desses povos. Todos os povos da América do Norte e da América Central acreditavam em um Deus celestial primordial, criador de tudo. Porém, todos eles sabiam que este Deus primordial, criador de tudo, que inclusive foi criador das próprias mitologias e dos deuses deles, ele era inalcançável, ele era muito distante, ele era desconhecido. Então, por exemplo, os povos Dakotas, né, lá da América do Norte, acreditavam no Wakan, o missionário do Senhor. Os povos iroquenses, também da região ali dos Estados Unidos, acreditavam no Ok, né, o Deus elevado. O... Outra tribo, chamada os Pauinenses, acreditavam em Tirauás, que era o pai de todas as coisas, que reside acima das nuvens, né? Os povos siberianos também acreditavam nessas coisas, né? No Deus Num, o Deus Criador. Os povos esquimós, o Deus Celeste. Então, a partir disso, nós sabemos que todos os povos que habitavam essa região aqui da América do Sul, América Central, América do Norte, possuíam os mesmos rituais xamânicos, possuíam crenças extremamente parecidas e também rituais de antropofagia, sacrifícios humanos e de canibalismo. A questão é o seguinte: de onde que vieram estes povos aqui? Ora, estes povos aqui, os povos da América, eles são todos descendentes dos siberianos. Todos os povos da América são descendentes dos siberianos. Eles vieram a partir de fluxos migratórios que atravessaram aqui o Estreito de Bering, né? Que é aqui o Mar de Bering. Então eles atravessaram o Estreito de Bering, atravessaram aqui pela Sibéria, chegando até o Alasca, chegando até a América do Norte. Lembrando que quando ocorreu estes fluxos migratórios, estava ainda ocorrendo no mundo a Era do Gelo. E a Era do Gelo fazia com que as calotas polares do Polo Norte, né, e do Polo Sul, elas fossem bem maiores do que são hoje. Então, o nível do mar era muito menor. Alguns pesquisadores defendem que o nível do mar ele possuía cerca de 130 metros a menos do que é hoje. Então, esse território hoje que não está ligado, ele era interligado, não por gelo, mas por terra, terra também. Então, os povos siberianos, estes povos atravessaram e chegaram até aqui o continente americano. A questão é que os povos siberianos também eles são povos que acreditam, que têm rituais xamânicos, que possuem as mesmas crenças em um Deus primordial, desconhecido e distante, acreditam na questão do dilúvio, fazem também rituais, alguns deles faziam também rituais de sacrifícios humanos, enfim. Então, há uma conexão, uma relação mitológica, também é sabido deste fluxo migratório a partir de artefatos arqueológicos, como por exemplo os coprólitos. Coprólitos, para quem não sabe, são cocôs humanos ou de animais que foram fossilizados. Então se percebe um fluxo migratório a partir destes focos, desses banheiros da época que existiam, né? As patentes que existiam naquele tempo. Então percebe-se esta migração. Então todos os povos aqui da América do Norte, da América Central, da América do Sul, todos os povos nativos dessa região descendem dos siberianos. E aí vem a grande questão. Mas de onde surgiu os siberianos? De onde que vieram os siberianos? E para isso nós vamos ter que estudar um povo muito antigo que dominava toda essa região da Mongólia, essa região aí da
parte das estepes asiáticas, onde está a Rússia, uma parte aí, toda a parte da Mongólia, que eram os povos Xiongnu. Um povo, né, Xiongnu, se escreve desse jeito aqui, tá? Povos Xiongnu, que inclusive era um povo que existia no século I, no século de Cristo. Esse povo ainda existia, hoje não existe mais, mas este povo aqui, ele é muito interessante. Por quê? Porque este povo aqui, ele vai dar origem aos siberianos, ele vai dar origem a todos os povos ali da questão do Extremo Oriente, como japoneses, chineses, coreanos, vietnamitas, inclusive vão se acreditar que povos como da Malásia, Filipinas, todos esses povos aqui da região do Extremo Oriente, né? Aqui da região da Coreia do Norte, Japão, Taiwan, China, toda essa região do Vietnã, também essa região aqui da Malásia, toda essa região aqui da Oceania, elas são, todos esses povos são descendentes dos Xiongnu, né, da China, enfim, são descendentes dos mongóis, né, o próprio povo mongol também descende dos Xiongnu, que é este povo primitivo, foi o primeiro povo a habitar esta região das estepes asiáticas. Como é que nós sabemos disso? Tá? Isso se sabe a partir do estudo de haplogrupos sanguíneos, e isso fica-se ainda muito claro quando a gente observa a questão da fisionomia destes povos. Como esses povos, eles são na sua fisionomia. Eu quero mostrar agora uma coisa para vocês. Olha só. Então, aqui vocês conseguem observar um mapa dos povos Xiongnu, onde eles habitavam. Tá? E os povos Xiongnu são considerados descendentes dos chineses e mongóis. O que é interessante dos Xiongnu? Olha só, a cultura deles era uma cultura xamânica. Tá? E os xamãs podiam ter grande influência sobre todos os membros do grupo. Então, aquela questão do ritual xamânico que eu comentei dos povos americanos, da onde que veio isso? Isso veio através dos Xiongnu. Por quê? Porque os povos nativos da China, do Japão, da Coreia, todo esse pessoal, ele também vai ter esses rituais xamânicos. Mas o que é mais interessante ainda, que fica assim, ó, claramente o reconhecimento deles, é a questão da fisionomia. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens de povos nativos dos siberianos, que são descendentes dos Xiongnu. Tá? Então, olha só, que interessante. Esses aqui são os povos nenentes, que são indígenas da Sibéria. Percebam a fisionomia, prestem atenção nos olhos, prestem atenção no formato do rosto, certo? Olha só, este aqui é um outro povo siberiano chamado povo Dogan. Olha a fisionomia desta jovem. Olha só, estes descendentes aqui dos siberianos também, o povo Chukchi, do Mar de Bering, percebam a fisionomia desta índia. Olha só, se nós disséssemos que ela era uma índia brasileira, muitos iriam acreditar. Né? Percebam a fisionomia, como ela é parecida. É um povo siberiano. Como é parecido com os japoneses, como é parecido com os chineses, não é? Vejam aqui um outro povo, os povos nativos do Alasca. Veja como que este senhor aqui, a fisionomia dele é parecida com a fisionomia da senhora. E aí, olha só que interessante aqui, nós vamos perceber, aqui é um povo nativo, o povo navarro, outro povo nativo que eu acabei esquecendo de comentar, que é um dos primeiros povos do México e da América do Norte, da região do Texas, toda aquela região, são um povo navarro. Olha só a fisionomia, uma foto muito antiga deste povo. Aqui nós temos uma foto mais atual, né, de um povo chamado Cachiquel, que é o antepassado dos maias. Então, da região dos povos olmecas.
Percebam a fisionomia desse senhor, como ela é parecida com a fisionomia do nativo do Alasca, não é? Como é que é parecida do povo nativo do Mar de Bering. Ou seja, todos essas pessoas, elas têm, a partir da análise do haplogrupo sanguíneo, se sabe que todos eles descendem da mesma região, que é a região ali das estepes asiáticas. Aqui nós vamos ter um povo nativo da região do Japão, tá? Vamos dizer assim, uma Índia do Japão, que é o povo Orochi. Tá? Um povo nativo do Japão, um dos primeiros povos que habitou aquele arquipélago de ilhas. Vejam a fisionomia, como é parecida com os povos nenentes. Tá? Os povos nenentes aqui, que estão na Sibéria. Então, olha só como isso aqui é interessante. Como isso aqui é interessante. O povo Xiongnu deu origem a todos esses povos que eu citei aqui. Todos esses povos aqui possuem a mesma raiz com o povo Xiongnu. E o que é interessante deste povo Xiongnu é que este povo Xiongnu, ele falava um idioma de língua com uma raiz turca. Olha só como isso aqui é interessante. O povo Xiongnu é um dos povos nativos daquela região, que deu origem àquele povo. E, inclusive, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Por que os indígenas, os orientais ali da região do Japão, China, toda aquela região, os siberianos, eles possuem os olhos puxados? Porque o olho deles é menor? Não, não é o olho deles que é menor. É que a questão aqui, desta região do olho, a pálpebra deles, ela é maior. Por que ela é maior? Porque o sol refletia na neve, então eles viviam no norte, então aquele povo vivia na neve. E por conta desse reflexo muito forte, eles ficavam com os olhos mais fechados, né? Quando você olha para o sol, você não olha com o olho aberto, assim, né? Você olha com o olho mais fechado. Então o que aconteceu? Foi se tendo uma adaptação física ao longo do tempo, onde que a pálpebra deles ficou maior. Ficou maior do que as nossas, que temos descendência de europeus ou africanos, enfim. Por conta desta ação, o olho deles foi ficando, vamos dizer assim, diferente, foi diferenciando. E aí, isso descende do povo Xiongnu. O povo Xiongnu era um povo oriental, tinha o olho puxado, tinha essa maneira tinha rituais xamânicos, mas o interessante é que eles falavam uma língua de raiz turca. Raiz turca. Mas, professor, por que isso é importante? Porque agora nós vamos ver de onde vem o povo Xiongnu. E para nós descobrirmos de onde vem o povo Xiongnu, nós vamos pegar aqui as Sagradas Escrituras, porque, como eu disse no início da aula, nós acreditamos dentro do processo de cronologia bíblica, e lá no capítulo 10 de Gênesis está a Tábua das Nações. E quando nós vamos ler a Tábua das Nações, no versículo 2, nós temos o seguinte: filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Versículo 3. Filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. Ou seja, nós temos ali os filhos de Jafé. Jafé teve um filho chamado Gomer e Gomer teve mais outros 3 filhos. Então, segundo, vou pegar aqui, né, fazer uma árvore genealógica. Então aqui nós vamos ter Noé. Noé teve um filho chamado Jafé. Jafé teve um filho chamado Gomer. E Gomer, ele teve 3 filhos. Um chamado Rifat, outro chamado Askenaz e outro chamado Togarma. Ora, cada um desses nomes, a Tábua das Nações, significa que deu origem a um povo específico. Tá? Segundo Flávio Joséfo, Gomer deu origem aos Cimérios. E Rifat, Askenaz e Togarma, eles migraram da região, né, que é o povo cimério, eles migraram desta região aqui, tá,
onde está a região da Geórgia e Azerbaijão aqui, Turquia, essa região aqui onde fica o Mar Cáspio e o Mar Negro, eles migraram para o norte, tá? Vindo alguns para essa região da América, da Europa, do norte da Europa, e outros para essa região do norte da Ásia, onde estão as estepes asiáticas, essa região aqui do centro da Ásia, que eles teriam migrado. Inclusive, no livro de Ezequiel, tá? Se a gente pegar aqui o livro de Ezequiel, olha só que interessante, que diz o seguinte: Gomer, com todas as suas tropas, Bet Togarma, situado no extremo norte, com todas as suas tropas, povos numerosos, contigo, apronta-te, pois, e prepara-te com toda a assembleia que se junta a ti, põe-te a meu serviço. Isso aqui é uma profecia de Ezequiel. Ezequiel está falando aqui, ó, Gomer e Bet Togarma estão reunindo suas tropas. Isso aqui são povos, tá? Cada um desses nomes representa para os hebreus antigos uma nação. A questão é que quem escreveu o capítulo de Gênesis, quem escreveu o livro de Gênesis capítulo 10 foi Moisés. E ele vai colocar ali todos os nomes dos povos que ele conhecia no início, mas estes povos foram depois dando descendências para outros. Nesse sentido, eu quero indicar o trabalho do historiador americano chamado Bill Cooper, que fez uma análise das origens dos povos da Europa através de um livro chamado E Depois do Dilúvio, onde ele analisa, a partir de nomes e de elementos da mitologia comparada, as interligações entre os povos da Tábua das Nações com os povos que estão espalhados pela região da Europa. E então nós sabemos que Togarma, filho de Gomer, ele foi para o extremo norte. Ora, qual é o extremo norte dessa região? É muito provável essa região aqui da Sibéria, da região onde habitavam os povos Xiongnu's. Tá? E aí o que é interessante? Que os povos Xiongnu's, eles falam uma língua de raiz turca. O que isso significa? Significa que eles possuem uma ligação. E de onde vai vir os descendentes de Togarma? Vão vir da Turquia. Vamos lembrar que a Arca de Noé, ela ficou na Turquia. Então veja que os povos Xiongnu's, eles provavelmente são descendentes de Togarma. Uma outra coisa interessante é que nós vamos ter aqui, a respeito de Togarma, uma tradição judia muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Há uma tradição armênica, tá? Deixa eu aumentar aqui, uma tradição armênica e uma tradição judaica dos Khazares, que Togarma, ele foi pai de 10 filhos e que ele foi o pai dos povos siberianos e orientais. Isso é uma tradição judaica dos Khazares e uma tradição do povo armênio. Inclusive, 2 dos filhos de Togarma, um vai se chamar Bulgar e Ungar, que vão dar origem aos povos dos Balcãs, né? Inclusive Bulgar, Bulgária, Ungar, Hungria. Então que esses nomes teriam sido frutos de referências aos fundadores destes povos, Bulgar e Ungar. Então veja que Togarma, filho de Gomer, neto de Jafé, bisneto de Noé, que é citado no livro de Ezequiel como habitante do extremo norte, que está citado no livro de Gênesis capítulo 10, e que é citado na referência da tradição judaica dos Khazares e de Togarma, ele teria dado origem aos siberianos. Então, nós só seguimos aqui a questão. Togarma deu origem aos povos Xiongnu's, que deram origem aos siberianos, que deram origem aos povos nativos da América
que deram origem aos povos nativos do Brasil. Tá? Então veja que o povo nativo do Brasil, os índios, são descendentes dos nativos da América, que são descendentes dos siberianos, que são descendentes dos Xiongnu. Mas de onde veio esse povo Xiongnu que fala uma raiz turca? Vem provavelmente de Togarma. Provavelmente de Togarma. Porque não há nenhum outro filho de Noé e nenhum outro descendente de Jafé que se encaixe melhor nessa questão. Então nós podemos inferir que Togarma, filho de Gomer, filho de Jafé, filho de Noé, é então o pai dos povos também nativos do Brasil. Então, da mesma forma que Tubal deu origem aos portugueses, Togarma deu origem aos povos nativos do Brasil. Olha só que interessante nós observarmos a história a partir da ação da providência divina, seguindo a cronologia bíblica, percebendo esta ação. Então, enquanto Abraão, meus caros, por volta ali de 2000, 2100 antes de Cristo, estava iniciando a sua missão e toda a sua história, nós vamos ter ainda mamutes na Sibéria. E os povos nativos do Brasil vão estar ali iniciando um processo de povoamento. Então percebam como que as coisas elas estão ocorrendo. Claro que dentro da cronologia convencional da história de bilhões e bilhões de anos, tá? Que é uma coisa que a gente não acredita, vai dizer que os índios do Brasil vieram muito tempo antes e tal, mas mesmo assim, dentro da cronologia deles, é um período muito recente. Então, nós conseguimos conectar a história do mundo com a história bíblica. Isso é a beleza de observar a história a partir da ação da providência divina. E era esse era o meu sentido de mostrar para vocês este conteúdo, de mostrar a beleza. Esse era o meu objetivo, né? Mostrar a beleza da nossa história aqui e perceber estas ligações. Então, nós falamos aqui a respeito desses povos nativos da América, falamos de suas origens e vamos comentar algo bem interessante também a respeito da história desses povos e da sua evangelização. Então, fiquem ligados aí para a próxima aula, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.